Bom dia, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Vou esperar a Camila do Ser para Educar entrar também. Bom dia. O pessoal tá entrando agora. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Peraí, vou esperar a Camila entrar pra gente começar a falar. Boa tarde aqui também, aqui é Madrid. Aqui já são 3 horas da tarde. Bom dia pra quem tá no Brasil. Deixa eu ver aqui, peraí. O pessoal tá entrando. Ei! Oi, deu certo. Prazer, Camila, tudo bem? Super, prazer. Obrigada, Dani. Obrigada a você por ter aceito o convite. Eu tô um tempão para fazer uma live com esse tema. E quando eu vi o seu projeto, eu falei, é isso, eu tenho que falar com ela. Filhos no currículo, Sim, é isso, a gente tem que conversar super, sobre isso. super. O pessoal É tá isso mesmo. entrando, a Ariane entrou aqui. Tô dando só mais uns minutinhos, o pessoal tá... Claro. Não, esse horário, né? 10 horas da manhã, aqui no Brasil, para você aí, né? Que horas São são 3 aí? horas da tarde aqui. 3, é. Daqui a pouco eu já tenho que sair para buscar os meus filhos, então fica complicado. Não tem Eu como. quero super conhecer sua história também. Nossa, tô muito curiosa para te ouvir. Não vai dar tempo de eu falar tudo, né? Até porque eu quero que você conte É, do seu sim, projeto, mas realmente assim, dá para escrever um livro. A gente muda muito com a maternidade, né? A gente muito. muda muito o nosso foco, a nossa atenção, então, enfim. Pessoal, tem muita gente entrando agora. A Vivian do Equilíbrio Materno entrou também. Tem muita gente que estava me falando, eu vou entrar, vou tentar entrar agora, porque eu sei que é um horário complicado no Brasil, mas É, eu faço live ou essa hora ou 10 horas da noite aqui para mim, que são 5 da sim. tarde no Brasil, que também não é um horário lá muito Também é bom. difícil, é. Porque o pessoal tá saindo para buscar filho no colégio, enfim, mas é a hora que dá. Como vai ficar 24 horas guardado no meu perfil, então a gente pode, o pessoal que não puder ver agora, ver mais tarde. Gente, eu chamei a Camila do Ser para Educar e também do Filhos no Currículo, para a É. gente bater um papo sobre maternidade e carreira, né? Que muitas de nós, depois que a gente é mãe, muda completamente a nossa atenção para onde a gente quer ir, né? A parte profissional fica muito afetada. E eu fui uma pessoa que passei por esse processo e ainda passo, né? Porque o Geração de Amor tem muito pouco tempo, tem 9 meses. Então, no ano passado eu ainda estava procurando trabalho na minha área, né? Então, assim, é tudo muito Sim, recente. Muitas crenças que eu estou tendo que desconstruir para conseguir avançar no outro caminho. E eu ia falar total. um pouquinho assim da minha trajetória para que a Camila falasse do projeto dela, que eu acho que é Vamos muito lá. interessante. Quando eu me tornei mãe, né, na verdade a minha vida profissional eu fiz aqui na Espanha. Eu estudei no Rio, né? Eu fiz direito no Ah, Rio. legal. E eu colei grau, na verdade, minha mãe colou grau para mim com procuração, porque eu vim para cá fazer uma pós-graduação, enfim, eu vim para fazer vida, né? Meu namorado, na época, meu noivo, que é meu marido hoje em dia, já estava aqui fazendo Sim, doutorado, e a gente você veio já para sabia que era uma mudança? exatamente. Falei, não, eu vou porque vai começar a pós, eu quero fazer, enfim. Fiz a minha pós, emendei em outra e comecei a trabalhar aqui como Uhum. advogada, como consultora jurídica. E eu lembro que na primeira empresa eu não tinha vida. Eu tinha 24 anos quando entrei e não tinha vida, não tinha tempo para mim. E eu pensava, caramba, quando eu for mãe, como é que eu vou compatibilizar tudo isso, né? Porque eu não tenho tempo para mim, nem para ginástica, nem para ver meu marido. Como é que eu vou ver meus filhos? Eu tive pesadelo na época por causa disso. Nossa, antes de estar grávida. Antes de engravidar, De anos antes, né? pensar, é. Uhum. Só porque eu não Sei morava como perto é. da cidade onde eu trabalhava, eu já estava sofrendo pelo dia que eu ia ser mãe, né? E aí eu mudei de Total. empresa, né? Na verdade, eu pedi demissão na minha primeira empresa, porque era um trabalho, assim, escravo, em plena crise da Europa, né? Isso era 2010, quando eu saí, e eu falei, não dá, sabe? Eu não tenho tempo nenhum para mim, eu preciso homologar meu título, meu diploma aqui de direito, né? Eu preciso ter tempo para estudar, não conseguia ter tempo para estudar. E aí eu resolvi
abandonei, falei, chega, não vou mais trabalhar, vou estudar, homologuei meu diploma e comecei a trabalhar 2 meses depois em outra empresa. E foi uma empresa, e quando eu relaxei com relação a isso, eu engravidei do meu primeiro filho, né? Eu estava 1 ano Sim, tentando engravidar. Eu era bem nova, eu normal. engravidei com 26 anos. É. Mas já estava casada há um tempo e tal. E aí começaram a vir os meus medos, né? Falei, caramba, eu tô há 5 meses nessa empresa. Vão me mandar embora. Porque aqui não tem essa estabilidade que tem no Brasil, né? Você pode fazer contratos... Durante 3 anos, você pode fazer Sim, o contratos contrato é temporários. solto, é temporário. Então, aí não, né? Aí depois de uns meses tem que ser indefinido, indeterminado, não sei o termo que se usa no Brasil. E eu tinha um contrato de 1 ano. Eu falei, meu Deus, vão me mandar embora. E aí eu não tinha coragem de contar para o meu chefe, eu não consegui viver o início da gravidez com tranquilidade, porque eu tava com Tranquilidade. muito medo. Uhum. Parece Ao que é um mesmo tempo, problema mesmo. exato, exato. E eu sabia que para A o meu gente chefe não ia se ser um autoriza problema. a ficar feliz, né? Exato. Eu tava muito feliz, mas com muito medo ao mesmo tempo, Uhum. né? E aí depois que eu contei pro meu chefe e tal, vieram todos, veio culpa, né? Eu falei, meu Deus, quando eu voltar pro trabalho, como é que vai ser? O neném vai ficar com quem? Eu não tenho família aqui, né? Meu filho nasceu aqui, eu Sim. trabalhava aqui, então foi um estresse, na verdade, entre que eu tive o meu neném e até eu voltei pro trabalho depois que ele nasceu. Eu voltei quando ele estava Uhum. com 5 meses, deixei ele numa creche. Graças a Deus, eu tive um chefe sensível com isso e pedi redução de jornada. Eu estou resumindo bem a história. Pedi redução de jornada, que aqui tem Sim, essa possibilidade, né? Eu fiquei trabalhando 6 horas só na empresa. Isso reduz o salário também, né? Proporcionalmente. claro. Meu marido viajava demais, ele ficava metade do mês fora daqui. Ele ia para Peru, Colômbia, Brasil, e eu estava aqui sozinha com meu filho. Eu não me permitia nem adoecer. Eu falei, eu não tenho tempo para adoecer. Nossa, não dá. Eu tô É. sozinha com a criança, como é que eu faço? Né? E meu filho adoecia, quem faltava trabalho era eu. E isso era um estresse, porque chegou um momento que meu chefe falou assim: olha, Daniela, agora eu vou ter que Super. começar a tirar das férias. Não tem jeito. No início, criança na creche adoece demais, ele era muito Demais. pequenininho. Né? Então, assim, entre que chegava em casa, eu me ordenhava para poder levar leite congelado Não, é. para o trabalho, para a creche, porque ele estava num período que era uma amamentação exclusiva, né? Leite materno exclusivo. Então, assim, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que a vida se organiza, né? Chegou uma hora que eu fiquei tranquila, falei, beleza. E meu marido falando da gente voltar para o Brasil, direto. Eu, não, a gente tem a vida organizada aqui, vamos ficar assim, sabe? Tranquilos. Ele, não, o Brasil, a gente sentia falta da família, né? Depois que tem um filho, não Sim, tendo os sim, avós aqui, super. é muito complicado. E aí, eu comecei a entrar em contato com o escritório de advocacia no Brasil para falar da minha experiência e tal. E quando eu fui ao Brasil, com meu filho estava com 1 ano e pouquinho, que a gente foi fazer o batizado dele e tal, um desses escritórios me ligou, né? E falou, vamos fazer uma entrevista e tal. Beleza. E me ofereceram um trabalho no Rio, num escritório na minha área. Eu falei, ai, que maravilha, isso é um sinal do universo, será que eu tenho que voltar? Ou Sim. seja, eu voltei das férias para cá, né, para planejar o ano de 2013, era janeiro de 2013, isso, meu chefe, mas eu voltei, assim, cheia de dúvidas. Eu voltei para pedir demissão, na verdade. Voltei para pedir demissão, organizar minhas coisas e voltar para o Brasil, né? E aí, o meu chefe, e aí, Daniela, tudo bem? Como é que foi as férias? Como é que a gente vai organizar 2013? Eu comecei a chorar na frente dele. Ah, Ele, o que que houve? Você vai querer voltar para o Brasil? Ele já adivinhou. Eu falei, mas eu não sei se eu quero. Eu tava com muita dúvida. E nisso, assim, a gente comprou passagem para 1 mês depois de voltar para o Brasil. Era fechar nosso apartamento, deixar os só nossos trabalhos entregar. e voltar para o Brasil. Exatamente. Então, nisso tudo, eu fui em contato com esse advogado, né, do Brasil, falando, olha, já pedi demissão, ele prepara seu currículo em inglês para botar no site, sei lá o que e tal. E nesse ínterim, eu soube que eu estava grávida da minha segunda filha. É maravilhoso. Faltavam 2 semanas para embarcar para o Brasil. Nossos filhos e as mudanças de rota. Exatamente. Faltavam 2 semanas e eu falei, cara, ele me ofereceu uma flexibilidade horária maravilhosa, sabe? Então, tranquilo, eu acho que eu quero ser verdadeira com ele, eu não vou esconder essa informação, eu não quero ter medo, né, disso. E eu contei para ele, falei, olha, era uma quarta-feira de cinzas, era carnaval aí. Eu tava tensa com isso. Eu falei, eu quero que ele saiba quais vão ser as condições, mas que isso não atrapalha nada. E contei para ele. E o trabalho melou 4 dias antes de eu voltar para o Brasil. Então, assim, ele falou, olha, grávida, não tem como. E você não tem noção de como foi o recebimento dessa mensagem, né?
A minha vontade, eu olhava para as malas, estava tudo pronto. Eu tava com um bebê de 1 ano e 5 meses, grávida Super de 2 meses. sensível, né? Claro! E o pior não foi isso, Camila. O pior foi o julgamento que eu recebi das pessoas próximas, da minha família. Quem mandou engravidar? Era isso, Quem sabe? mandou? É. Claro que eu entendo. Uma mulher grávida só vai atrapalhar. Eu falei, meu Deus, não é possível que só eu pense diferente. E esses vieses, Dani, eles inclusive partem de mulheres. Mulheres da família. Mulheres da família. Eu fico impressionada como as mulheres, às vezes, nós somos mais cruéis com as mulheres, né? Então, Total. assim, teve gente que falou assim, não, você não vai voltar. Eu falei, não, eu já não estou trabalhando. Tem 1 semana que eu estou fora do meu trabalho, só organizando a volta para o Brasil. E eu voltei mesmo assim. Eu e meu marido sem trabalho, com um filho na barriga e um na mão. Meu marido se recolocou super rápido, não foi um problema, sabe? Mas eu perdi completamente a minha Os homens identidade. têm menos impacto. Não, Carreira, né? e os homens não estão grávidos, não tem essa coisa, sabe? Eu já sabia que aquele ano eu não ia voltar a trabalhar, né? Quem é que vai querer contratar alguém grávida? Essa era uma crença que eu tinha, e é verdade. No mundo corporativo, ninguém quer uma mulher grávida. Então, eu perdi, naquele ano, eu perdi a minha identidade. Foi um ano super difícil para mim, de 2013, porque eu não queria voltar para o Brasil, na verdade. E eu estava grávida, aquele mal-estar da gravidez inicial, com um filho pequenininho, e meu marido foi para outro estado. Eu fiquei em Rio, meu marido foi para Belo Horizonte, foi para Minas. Uhum. Então eu passei a gravidez sozinha, só vi ele no fim de semana. Com um filho pequeno. Com um filho super pequenininho, e ainda mudei de casa. Depois eu fiquei com a minha mãe no início, depois mudei de casa. Né? No dia que meu marido foi para Minas Gerais, eu mudei. A gente foi o fim de semana que a gente mudou de apartamento, então foi fazer a adaptação do meu filho fora do berço, na cama, com barrigão de 6 meses, enfim, foi muita coisa. Então, esse caldo emocional foi o que a minha filha pegou, né? A minha filha que nasceu em setembro daquele ano. E eu sentia muita culpa, sabe? Porque eu não sabia, eu falei, meu Deus, eu me culpava por sentir tudo que eu estava sentindo, porque eu queria voltar a trabalhar, mas eu já sabia que eu não podia. Eu sentia muito medo. Esse era o caldo que eu vivia. E sempre com julgamento externo, né? Das pessoas mais próximas. E, tipo, você não tinha que ter engravidado. Como se eu tivesse feito uma irresponsabilidade, sabe? Sei total. Eu lembro que quando eu fiquei nutrindo, depois eu fui para Belo Horizonte, e em BH nasceu meu terceiro filho. Cada filho é de um canto, né? Então, assim, cada cidade que eu morei, nasceu um filho. E aí eu lembro que em BH, eu amei morar em BH. A gente chegou um momento que a gente falou assim, vamos voltar, né, para Espanha. A gente lá estava bem e tal. E eu falei, maravilha, agora eu vou poder voltar pro meu trabalho. Eu fiquei em zona de conforto total, né? Porque não é que o trabalho fosse maravilhoso, era o meu trabalho, era o que eu conhecia, né? Sim. E aí quando a gente voltou, né, mais uma vez, deixamos tudo no Brasil, vendi tudo, fiz um grupo de WhatsApp de desapego, vendi minha casa inteira, falei, vamos embora para lá que a gente tem nosso apartamento e tal. Mas fiz 2 mudanças, porque eu fui para Galícia, para o norte da Espanha, que era onde a gente morava, e depois eu vim para Madrid. Sim. Eu estou em Madrid há 1 ano e pouco, né? Então, meus filhos aqui já estudaram em 2 escolas. E aí, aqui em Madrid, foi a grande mudança, né? Eu falei, caramba, agora eu vou voltar a trabalhar, porque o meu pequenininho foi para a escola ano passado. Fiz uma outra pós-graduação, já foram 4, um mestrado e 3 pós-graduações. Uau, atrás eu estava fazendo uma pós-graduação na área de compliance e tal. Eu falei, vou me especializar mais. Claro, eu falei, eu quero estar preparada, porque, claro, eu estava já 5 anos fora do mercado. E aí começaram a aparecer as entrevistas. Muitas entrevistas boas, mas muitas pessoas me ligavam e falavam, olha, eu adorei o seu currículo, mas eu queria entender o que aconteceu entre 2013 e 2018 que não coloca nenhuma experiência profissional. E aí, ó... Ai, você precisa ver aquele vídeo. Você já viu um vídeo? É espanhol o vídeo, eu sei. Eu me senti exatamente aquela mulher daquele vídeo. A gente tem que pôr aqui depois para as pessoas assistirem. É verdade, eu vou procurar ali na internet. Esse vídeo é um vídeo espanhol. E já apareceu justamente na época que eu estava grávida da minha segunda filha. Eu falei, meu Deus, é isso. Eu me sentia assim, né? No início ela falava que tinha 3 filhos e tal. E depois ela começou a omitir essa informação. Ela falava que se dedicou a um projeto pessoal. E foi o que eu comecei a fazer. Exato. Mas que projeto? As pessoas queriam saber, né? E é um projeto secreto. Aí ela fala, é um projeto... Eu não posso falar, é um projeto secreto. Mas que exigia de mim muitas coisas. Exatamente. E aí ela começa... É muito bom. Exatamente. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou mais mentir, sabe? Eu vou falar a verdade, porque eu quero que as pessoas me chamem para entrevista sabendo que eu tenho essa condição.
eu tenho 3 filhos e não tenho rede de apoio. E fui para várias entrevistas e foram muito boas, muito boas. E o entrave aí foi justamente flexibilidade horária. Nenhum posto de trabalho me oferecia flexibilidade horária. Não, eu não pedi para trabalhar menos. Eu só queria trabalhar, eu queria almoçar em menos tempo. Era isso. Ninguém aceitou, né? Algumas pessoas me ligaram depois, olha, vamos fazer, tenta e tal. Eu falei, não tem sentido. Eu vou chegar às 8 horas da noite em casa, eu não vou ver meus filhos. E aí veio a culpa, veio o medo. Falei, por onde eu posso sair? Né? O Geração de Amor nasceu aí. Em agosto do ano passado, sabe? Com muito medo, muito sem noção do que eu ia fazer. Será que eu posso? Será que eu tenho condições de fazer isso? A gente não se autoriza, né? Não. E aí eu ficava pensando, será? Tinham muitas crenças, né, Camila? Muitas crenças que limitam a gente. A começar pelas crenças familiares de que trabalho bom é trabalho estável, né? Que você precisa de um diploma para estar legitimada para falar sobre um outro assunto. Eu tinha questão do status, sabe? Ai, não, vou deixar de ser advogada para ser o quê? Eu vou falar na internet sobre maternidade? Né? Então, assim, era muita coisa. E aí foi quando eu estava começando meu processo de autoconhecimento, a questão da criança interior, e eu comecei a focar muito nos meus sonhos de criança. Falei, será que eu era mesmo feliz, assim, advogada? Eu gostava, tinha a questão do status, eu tinha minha rotina, eu me arrumava, né, e tal, mas será que era isso que eu queria ser? E aí eu fui lembrando que eu queria dar aula quando eu era pequena, enfim. O resgate do sonho. Exato, foram vindo sonhos. Sonhar, assim, né? Coisas que estavam muito adormecidas e que, quando a gente é pequena, a gente ouve da família, não, isso não dá dinheiro, isso não serve, né? E aí você fica, não dá dinheiro, eu não vou fazer. Quem disse que não dá dinheiro, né? Quando a gente joga coisa para o universo, é uma coisa que, quando tem que ser, esse é o seu propósito, a coisa deslancha, né? E aí, em março desse ano, foi quando eu lancei o meu curso, né? O programa Reaprendendo a Educar. Eu tenho um curso online. Eu vou abrir nova turma mês que vem. Mas, assim, quando eu falo em maternidade, muita gente me escreve. Eu faço atendimento e as pessoas ficam, mas eu tenho muito medo de mudar e tal. Vai com medo, né? Quando a gente acha... Vai com medo mesmo. Vai com medo. Coragem aí. E eu lembro que quando eu saí das entrevistas no ano passado, eu ficava, gente, eu precisava me especializar numa consultoria que fizesse as pessoas entenderem que mãe tem muito valor, né? Porque eu falava isso nas entrevistas, olha, eu trabalhei com gerenciamento emocional, com gestão de recursos, de pessoas. Isso é o que você faz o dia inteiro com a maternidade. Você aprende a gerenciar melhor o seu tempo, né? Coisa que a gente não... Eu solteira, sem filho... Não, já existem estudos que falam de nossas novas habilidades. Exatamente. E aí, quando eu encontrei você, eu falei, eu tenho que conversar com a Camila, porque ela tem um projeto lindo que se chama Filhos no Currículo, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história Dani, também. Eu amei saber de tudo isso, porque na sua narrativa já tem várias coisas aí que a gente tem que conversar, né? Na verdade, o fato das mulheres pararem de ascender nas suas carreiras tem muito de tudo a ver com esses vieses e com essas crenças que a gente carrega. A gente para de se colocar a partir do primeiro minuto que a gente pensa em ser mãe. E eu não sei o que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas talvez a gente já procure por carreiras menos ambiciosas, porque a gente quer conciliar a carreira e maternidade. Então a gente já começa assim, eu não vou crescer tanto, eu não quero ser diretora, eu não quero ser presidente, eu não quero ser... Porque não vai dar. A gente se limita muito. Porque não vai dar. Então a gente acaba se contentando também na nossa carreira profissional com aquele lugar do médio, porque o que acaba acontecendo na carreira da mulher? A idade biológica da mulher é perto da idade de maior ascensão na carreira. Exato. Então, a nossa carreira, ela é uma carreira em U. Porque a gente se derruba. A gente começa o estágio junto com os homens no mesmo lugar, porque a gente sai junto da faculdade, olha, as mulheres estudam mais do que os homens, isso já existe com estudos falando sobre isso. Sim. Se dedicam mais, né? Exatamente. Nós não nos candidatamos às mesmas vagas se a gente não tiver 100% dos requisitos e o homem se coloca se ele tem 30% do requisito, porque ele sabe que ele vai dar conta e a gente acaba não se autorizando. Então, a gente vai fazendo muitas
crenças e muitas ideologias dentro de nós, a gente vai formando um padrão, uma lógica pessoal de que a gente não vai poder crescer. E que a gente não vai dar conta. E que a gente não vai crescer. E isso tá na gente desde muito, muito cedo. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, você até entra como mesmo estágio. Eu também sou advogada e a gente compartilha, né? Então, assim, eu fui para o estágio e eu era, como estagiária, igual a um homem. Não tem diferença, né? No lugar de competição, todo mundo entra igual. Só que a partir do momento em que a gente começa a dar o primeiro degrau, o segundo degrau, a gente começa a falar, não tem como eu crescer. É verdade. Eu não tenho nem referências de outras advogadas CEOs ou advogadas muito sênior. Por quê? Porque a mulher acaba saindo do mercado. Sim. E isso é um fato, porque quando durante a minha trajetória, então, pessoal, eu fiz essa mudança de carreira e fui para pedagogia. Sim. E eu tenho certeza que já foi uma escolha fundamentada para eu me aproximar da ideia de ser mãe. Tá? Então, eu já comecei a fazer a curva do tipo, eu preciso ir para um lugar e eu amo educação, eu quero trabalhar com isso e tal. E aí, trabalhei em escola, sala de aula, amo. Que legal. Todo começo de ano me dá uma palpitação. Falei para minha ex-coordenadora de escola, eu falo, eu adoro estar com as crianças, eu adoro o desenvolvimento infantil, eu amo tudo isso. E eu falei, não, eu quero estar na escola. Minha primeira filha nasceu, a Bel, e eu coloquei tudo para debaixo do tapete e voltei para o trabalho. Né? Porque a gente acaba falando, não mudou nada por aqui, eu tô igual, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu tenho percebido que muitas transições de carreira com mulheres que vêm conversar comigo acabam acontecendo no segundo filho. Sim. Porque no primeiro, a gente entuba. Exatamente. A gente acaba entrando no sistema, no modelo de que nada mudou por aqui. Exato. A gente está em frangalhos, a gente está perdida, a gente está sozinha, a gente está se sentindo péssima, a gente não sabe muito bem nem quem é a gente. Exatamente. Depois do primeiro filho. Mas está na hora de voltar. Deu a licença, a maternidade, está na hora de voltar. Que é desse tamaninho, né? A gente volta um pouco chorando. E outra, tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu não voltei chorando. Eu voltei super feliz. E aí eu me culpei de estar feliz. A gente é tão também tem isso, exato. Eu anotei aqui para falar isso. A gente sente culpa por tudo. Não, a gente se culpa por não sentir culpa. Porque alguém qualquer saída tem culpa. Foi muito difícil voltar. E eu pensei, não, foi tipo muito bom voltar. Mas se eu falar isso, vão achar que eu sou péssima. Te julgam, claro, tem julgamento de tudo que é lado. Aí eu pensei, não, então eu não posso falar que tá ótimo. Eu tenho que falar que foi médio. Mais ou menos. É difícil, né? Deixar ela longe, sabe? E a gente começa a criar esse tipo de... A gente começa a falar isso umas para as outras. Sim. A gente multiplica essas mensagens. Então, a gente multiplica a ideia da culpa. A gente acha legal ficar falando que a gente sente culpa. A gente acha que a gente tem que falar, por exemplo, nascem a mãe, nasce a culpa. A gente fala isso na maternidade, a gente fala para as amigas. Vamos parar de falar isso. Porque culpa tem que sair do nosso currículo. A gente não precisa ficar falando isso o tempo todo umas para as outras, sabe? Eu sinto tanta culpa. Eu sinto tanta culpa. Não, eu não sinto. Então, a gente precisa começar a falar um pouco sobre isso de forma mais clara. E aí, quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, foi durante a gravidez que as coisas complicaram por aqui. Eu fiquei muito, muito, muito atrapalhada. E eu não consegui dar conta do meu trabalho. Eu não consegui dar conta do meu trabalho. Eu fiquei emocionalmente atrapalhada e aconteceram algumas situações também, daquelas coisas que a gente não é muito compreendida. E aí eu falei, não, eu não tenho como. E a minha responsabilidade com o meu trabalho com as crianças é muito séria e é muito grande, porque o nosso humor também, eu fiquei muito atrapalhada. Eu falei, não, gente, com certeza. Eu preciso sair, não é aqui que eu quero estar. E aí, o que acontece? Eu começo hoje a minha fala, inclusive nas minhas palestras dentro das empresas, falando assim, quem aqui tem filho? Aí, a maioria levanta a mão. Eu falo, quem aqui percebe que alguma coisa mudou? Aí, todo mundo levanta a mão. Só que a gente tem uma ideia
todo mundo percebe que mudou alguma coisa. Mas para voltar ao trabalho, a gente quer dizer que nada mudou. É verdade. A gente quer falar, imagina, eu sou a mesma, eu entrego igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual, tá tudo bem. Só que não está. Não é tudo igual. Não tá tudo bem. E tudo bem não tá tudo bem. A gente vai precisar, então, a nossa ideia, e aí o Filhos no Currículo nasceu de todo esse movimento, porque quando eu saí do trabalho também, eu me vi completamente perdida e confusa. Me joguei também no processo de autoconhecimento, que é fundamental. Cada pessoa vai fazer de uma forma. Então, você pode ir por terapia, junto com coaching, junto com programas de... Enfim, muitas ideias. Eu fiz várias coisas. Eu fiz terapia, fiz coaching, fiz meditação, fiz yoga. Mas enfim, você fez durante a gravidez do segundo? Fiz durante a gravidez do segundo. Eu demorei 5 anos para começar esse processo. Eu terminei o processo de coaching. Na verdade, eu terminei o processo de coaching no outro ano, né? Já depois de estar grávida, depois dele ter nascido. E porque eu sabia que para mim trabalhar é um valor. Sim. É um valor. Então eu nenhum problema não trabalhar. Mas no meu caso, eu queria trabalhar. Eu falei, só que eu não sabia exatamente com o que, como, quando, porque eu falei, não é na escola. E muito menos com direito. Assim, hoje eu quero tentar até achar um link do direito na mediação, alguma coisa assim, mas não é hoje. Mas não é isso. Não é. E aí eu falei, bom, então eu também me joguei nesse percurso da maternidade, muitos desafios apareceram por aqui. Eu perdi minha mãe muito cedo, então isso tudo para eu aceitar a minha criança não foi fácil, para eu entender tudo isso que acontece aqui. E aí, nesse processo, eu criei também o Ser para Educar. Sim. O Ser para Educar também tem a mesma idade do Geração de Amor. A gente começou, acho que praticamente juntas, né? O ano passado. E eu comecei também de uma forma espontânea, muito sem saber para onde ele ia caminhar. E ele ficou nesse lugar em agosto, setembro, outubro do ano passado. Eu fiz bastante workshops, fiz atendimento também individual e tal. Mas eu pensei, eu conheci a minha sócia, hoje sou eu e mais uma pessoa, que a gente criou a empresa que chama Filhos no Currículo, porque a gente falou, por que não levar essa pauta para dentro dos colaboradores e das empresas que estão passando por tudo isso, né? Eu também me tornei coach, então eu estava fazendo a identidade e muito do que aparece de coaching são mulheres na transição de carreira. São mulheres que percebem que não dá mais. Exatamente. E aí eu falei, bom, gente, tudo bem. Então, se não dá mais, mas tem muitas pessoas que também não têm nem opção de escolha. E também tem muitas pessoas que estão no mercado de trabalho e que não é possível. Então, se todas as mulheres saírem do mercado de trabalho, a gente não vai ter nenhuma mulher no mercado de trabalho. Exatamente. E não é só isso. Empreender não é tão fácil. Não é para todo mundo. Não. E não é nem sei se é para mim, é isso que eu quero dizer. Eu tô me colocando junto nesse balaio de gato. Sim. Porque a gente acha que a pessoa vai virar empreendedora e que vai dar tudo certo, entendeu? E que ela também vai começar a ganhar rios de dinheiro já, né? Exato. Ela também não vai ter férias. Ela também não vai ter final de semana. Ela também não vai ter... E não acha que vai trabalhar menos. Porque não vai. Não, se você pelo a contrário. sua causa e o seu propósito, você vai trabalhar muito mais, que é o que hoje acontece comigo. Hoje eu trabalho infinitamente mais do que quando eu estava CLT dentro da escola. Entendeu? Então, mas a gente também precisa ter essa... mas a gente precisa ter essa consciência de que talvez eu hoje tenho que fazer escolhas muito mais difíceis com relação aos meus filhos, porque eu moro em Brasília e eu vou trabalhar em São Paulo e eu tenho que abrir mão deles. E eu faço escolhas por conta da minha carreira que antes eu não precisava, como CLT. Então, assim, a gente precisa saber, e foi nesse lugar que eu falei, não, gente, por que não talvez fortalecer pessoas que também estão no mercado de trabalho? Porque essas pessoas também precisam ser percebidas. E elas também precisam perceber que elas podem crescer, que filhos são impulsionadores da nossa carreira, que filhos trazem novas habilidades. E a gente foi com esse discurso para dentro das empresas. E tem sido muito legal a recepção. A gente começou esse ano, né? Então ele é novo e a gente já tem feito vários movimentos e muitas conversas para ações que fortalecem a mulher no mercado de trabalho. Porque os dados, Dani, são muito impressionantes. A gente tem quase 50% das mulheres que saem do mercado de trabalho com a chegada dos filhos. Metade das mulheres. É muita gente,
Então, assim, E isso não metade acontece das com os mulheres... homens, é incrível, né? Não, metade das mulheres saem ou são demitidas, né? E cortadas do trabalho com a chegada dos filhos. No primeiro ano de vida dos filhos. Então, assim, Nossa. é um dado muito grande. E a gente tem, em contrapartida, muito poucas líderes, Sim, né? sim, Então, a sim. gente tem, nas 500 maiores empresas do Brasil, a gente tem 13% de liderança feminina. Sim, sim. Então, quando a gente percebe que na mão de obra, vamos dizer assim, na parte, a empresa tem 60%, 70% de mulheres no corpo dela, e aí quando chega na liderança tem 13%. Nossa. E são mulheres que muitas vezes nem têm filho, né? Optam por não ter filhos, ou tem um já bem mais velhos, né? Porque não Então, cabe. é isso que a gente está falando. E daí a gente quer mostrar que cabe se a gente começar a falar desse assunto. Sim, Porque sim. cabe se a gente tiver um espaço para falar de filhos dentro da empresa, filhos com outras pessoas, se a gente tiver suporte, se a gente tiver troca, se a gente tiver. Sim. E se a gente também se sentir, que nem a história das entrevistas, se a gente se perceber com novas características e habilidades. A E gente a se gente desvaloriza, precisa, né? exato, umas com as outras, Sim. a gente precisa desse movimento de a gente se tornou, a gente mudou. Então, é importante que a gente fale, mudamos, tá? Então, Uhum. aquela funcionária que saiu ontem, ou saiu há 6 meses, ou há 4 meses de licença maternidade, não é mais a mesma. Ela não é mais a Claro. mesma. Enquanto a gente repetir que, não, a empresa está esperando que ela volte igual, e você falar, eu voltei igual, Não. acabou. Não, não vai acontecer isso. Então, Claro. a partir do momento que a gente não se colocar assim, mudamos, nós mudamos, tá? Eu mudei. Eu tô nesse processo de redescoberta, porque não é no dia 1 que você vai saber quem é você de novo. A gente Não. sabe, não é no dia 1 do retorno ao trabalho. Existe um processo em ebulição que acontece na gente o tempo Nossa, é assim. inteiro. Então, assim, não é no dia 1 que você volta, no primeiro dia de trabalho e fala, ai, nossa, foi ótimo, eu fui ótima, deu tudo certo. Não É. é. É um processo de construção, de reconstrução de identidade, de entender quem é você. E que a gente Sim. defende que se a empresa conversar com essa mulher, né, as instituições, conseguirem perceber que essa mulher mudou, mas ela mudou ela traz novas habilidades, novas prioridades. Então, a mulher que tem filho, ela não vai poder ficar trabalhando até mais tarde. Não vai ser aí que ela vai mostrar o valor dela. Entendeu? Exatamente. Não vai ser aí. Só que também ela não vai levantar 40 vezes para ir tomar café, entendeu? Sim, 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 sim. É outro Ela não vai mindset. fazer. Muda É outro. completamente. Então, por isso que a gente fala que as mulheres elas se tornam mais produtivas, mais focadas, mais resilientes, Mais mais responsáveis, criativas, eu acho também. mais Isso eu falava responsáveis. exatamente, exatamente. Essa questão de estar focado no trabalho, a mulher que é mãe, como ela não tem, como o tempo é uma coisa escassa, né? Ela aprende a gerenciar de uma maneira muito mais inteligente. E eu falava isso Totalmente. até nas entrevistas, mas parece que é brincadeira. Ah, não, não, mas você. Para as empresas, mostrar trabalho é dar a sua vida para a empresa. É você não ter tempo para Isso. você. Só que as empresas não entendem que um funcionário satisfeito com a sua vida pessoal, que tem tempo Trabalha para mais, se trabalha cuidar, melhor. trabalha muito melhor, tem uma produtividade Muito muito mais melhor. alta. E eu ficava impressionada, eu falei, gente, esse pensamento é muito antigo, sabe? É uma coisa muito arcaica. Você achar Agimos é a famosa frase da Jane, né? A gente age melhor quando a gente se sente melhor. sente melhor. Exatamente, exatamente. E você Sim. falou um tema aí, a questão da que você não sentiu culpa quando você voltou a trabalhar, né? E você se sentia mal por não sentir culpa. Eu senti muita culpa quando eu voltei com meu primeiro filho. Eu senti muita culpa e adoeci por causa disso. Fui parar com uma enxaqueca, nunca tinha tido enxaqueca, fui parar com enxaqueca 4 horas da manhã, eu, meu marido, meu bebê, né? Que meu filho já hoje tem 7 anos. Mas uma enxaqueca horrorosa, porque eu tava me sentindo culpada de ter voltado. Até que isso se estabilizou, né? E depois que eu voltei para o trabalho, meu trabalho era um trabalho que eu fazia consultoria fora da empresa, né? Eu fazia consultoria para Uhum. empresas, que eram clientes nossas. Então, eu tinha que viajar muito de carro, enfim, eu viajava o norte da Espanha inteiro de carro. Mas eu não podia fazer viagens maiores, de ficar de um dia para o outro, principalmente nesse início que meu filho mamava. Eu falava, não tem como, eu não vou fazer. E é isso que você falou, a gente se limita. Eu não tinha como
ter ascensão na empresa, se existia uma advogada ali que não, era solteira, não tinha filhos e que era atípica que todo mundo saía, ela continuava lá até 8 horas da noite. Falei, poxa, eu não o sabia exemplo, disso. né? Então, a gente está falando muito sobre conscientização de lideranças, porque a gente precisa, e nesse movimento a gente precisa dos homens também nessa conversa, obviamente, não só na criação dos filhos, porque eles são corresponsáveis, isso é óbvio, mas também porque eles também são corresponsáveis e podem colaborar na construção de novas soluções. Sim. Eu acho que a gente está passando por uma mudança muito grande também no mercado de trabalho, porque as profissões do futuro, elas nem existem hoje. Nem existem ainda, né? Exatamente. E hoje a gente trabalha em coisa que a gente nem sabe falar qual é o nosso nome, né? Eu não sei você, como você se sente, mas na hora que você escreve, tipo, qual é a sua profissão, você fala, não sei. A gente Olha, eu já recorre ao mudei advogado. várias vezes no meu perfil do Instagram, porque eu às vezes não sei como definir esse nome. Exato, Consultoria, exato. mentora, coach, é o Exato. quê, né? E É assim, a engraçado. gente não tem. A gente Fala. não sabe o que a gente coloca, entendeu? Assim, aí a gente fala assim, eu também, às vezes eu falo, ai meu Deus, o que eu escrevo, sei lá, na ficha da escola da minha filha? Ah, então eu vou lá e meto uma advogada, porque eu acho que vai dar um status. É o diploma que tem, né? É mais fácil. Mas aí a gente. Isso é um preconceito nosso. Totalmente. Isso é uma coisa que a gente não precisa, entendeu? Fazer dessa maneira. A gente Exatamente. pode colocar o que a gente quer ser. E aí eu entro na história do seu sonho. Tipo, quem você quer ser? O que é importante que você faz e que você acha que está gerando valor? Porque profissão hoje, não só é isso, como todas essas características que hoje a gente falou aqui, de criatividade, resiliência, empatia, escuta, solucionador de conflitos, gerenciador de tempo, produtividade, que são coisas que nascem com os filhos em nós, são as características hoje mais buscadas no LinkedIn para contratar profissional. É verdade, é verdade. Desde que você não seja mãe. Eles buscam no LinkedIn empatia, criatividade, solução de conflitos. Então, a gente também precisa se perceber com essas novas características e mostrá-las ao mundo no nosso trabalho também. É porque senão também fica difícil. Então, esse movimento, ele é por todos os lados, sabe, Dani? Não é uma coisa que tem que sair de dentro para fora. É uma coisa que tem que vir do líder para baixo. É uma coisa que tem que vir entre nós, que somos parceiras, todas nós. Sim. Então, assim, é um movimento que todo mundo tem que se unir para fazer essa força. Porque a gente, sim, tem essas crenças de diploma, porque nós somos os nativos digitais, né? A gente está aqui morando nesse mundo e aí chegou a tecnologia. E aí, só que os nossos filhos são esses imigrantes aí digitais que, na verdade, nós somos imigrantes e eles são os nativos, eu confundi. E eles nasceram nesse lugar. Então, assim, a gente tem que saber que os nossos filhos vão trabalhar em profissões que não existem. Não existem ainda. Isso eu tenho claro. O mercado de trabalho vai ter que se adequar, sim, a esse lugar de mulheres, porque a gente, além de tudo isso, existe diversidade. Ter mulheres na liderança traz dinheiro para as empresas. Então, não é só coisa bonitinha, não é só porque é fofo ter mulher, entendeu? É porque nós temos valores que agregam também. Agregam muito, Muito. Então, assim, somando todos esses fatores, eu acredito que quanto mais a gente falar, e a gente se empoderar, e a gente se posicionar, e a gente ter noção do que os filhos nos trazem, porque hoje eu me sinto infinitamente mais corajosa, e eu me sinto infinitamente mais dedicada, e mais, assim, empática, e eu consigo ouvir, eu consigo olhar, e eu consigo escutar, do que eu já fui. Do que se me contassem, ai, a Camila profissional de antes com a Camila profissional de hoje. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Só que eu tenho, sim, clareza de que eu preciso me posicionar. Então, se esse trabalho vai me deixar até meia-noite, ele não serve para mim. Exato. E aí, a gente muda assim. O que é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, porque a gente se auto-sabota todos os dias. Todos os dias. Então, todos os dias eu olho para mim e falo, não, Camila, por que você... Eu vou para palestra e fico assim, o que eu tô fazendo aqui, gente? Por que essas pessoas vão me ouvir, né? Daí eu olho e falo, por quê? Você sabe o que você está falando. Porque você quer falar isso. Porque você tem uma mensagem. Porque você sabe que você... Porque essa é a sua quer plantar história. A sua sementinha no mundo, né? E aí a gente tem que fazer esse exercício para nós, assim, o tempo inteiro. Camila, vai. Vai com coragem, como você falou. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Coragem mesmo. Porque se a gente não for, a gente também não tem quem vai fazer pela gente. A gente precisa
se mexer. Então, eu queria até dar a Exatamente. indicação, Dani, desse livro da Sheryl, não sei se você conhece. A Sheryl Sandberg, ela é uma COO, ela é uma alta executiva do Facebook. Sim, sim, sei E, quem é. Sim. e ela tem esse livro que chama Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Uhum. E, Vou até anotar aqui. e ela tem um TED também, super legal, que fala assim, Legal, vou dar uma olhada. por que temos tão poucas líderes? E ela traz um Sim. pouco dessa visão de que a gente não se senta à mesa também. Uhum. Sim, Porque a sim, sim. gente não se permite sonhar. Do Exatamente. tipo, eu quero ser uma grande líder. Eu quero ter uma empresa enorme. Eu quero ter, tipo, a gente não se permite. A gente fica assim, não, eu acho que só uma coisinha aqui tá bom. Eu acho que se eu fizer ganhar um dinheirinho, já vai ser bom. Exatamente. Eu pensava assim, Camila, eu pensava assim. E aí, meu marido, que ficava meio de coach, ele falou, mas Daniela, o que que você quer? Eu falei, não, eu não quero trabalhar até tal hora. Não, não, o que você não quer, não. O O que que você você quer. quer. Fale em positivo, o que que você quer. E é muito difícil a gente falar o que a gente quer, porque a gente não tem essa Muito. clareza. E olha, até agora eu tô nesse movimento porque eu criei o Filhos no Currículo, essa empresa. E aí eu tenho que ir para São Paulo todas as semanas praticamente. Então eu voltei Sim, ontem de São Paulo e tô indo quarta para São Paulo. E os sim. meus filhos vão ficar aqui. Nesse movimento, eu e meu marido tomamos uma outra decisão. Nós vamos nos mudar para São Paulo. Olha. Por quê? Eu vou te contar. A minha família é de lá, a família dele é de lá. Sim. E a gente está aqui em Brasília por um projeto pessoal do meu marido. Então, o trabalho dele exigiu da gente estar aqui. Então, tá 5 anos eu tô aqui. E agora eu quero crescer profissionalmente. Ai, que bom. Eu quero, e a minha empresa, o Filhos no Currículo, tá tendo oportunidade. E eu falei para ele assim: esse trem tá passando agora para mim. Claro. Se eu não for nele agora, ele não volta. Eu tô fazendo uma escolha de carreira e filhos que eu nem tinha te falado isso, mas assim, faz todo sentido para nossa conversa. Que eu tive que me posicionar. Porque quando eu comecei a pensar nos meus sonhos, eu falei: o que que eu faço? Abro mão desse sonho agora e fico quieta aqui. E fico Uhum. só no meu, fazendo o meu pequenininho Sim, ou eu aposto no meu sonho. sim, sim, sim. Ou eu acredito na minha carreira, acredito no meu sonho, vamos para frente, vou com medo mesmo, vou na coragem. E aí eu falei, e ele super me apoiou, ele falou: Cá, eu acho que é o que está acontecendo, é o que está te demandando. Acho que os nossos filhos e nós vamos ficar melhor lá, e aí a gente vai ter que fazer novos ajustes familiares. Tudo se Mas por ajeita quê? depois. Porque eu comecei a sonhar do tipo assim, e hoje, quando eu fico pensando, os filhos no currículo, o que que eu imagino do filhos no currículo? Porque a gente faz esse exercício de sonho. O Sim. que eu imagino? Que sonho eu tenho? Eu tô entrando em empresas gigantescas. Eu ia te Aí eu perguntar falei isso. assim, Tem algum tipo de empresa ou qualquer empresa que lide com qualquer não, coisa? olha, a gente já teve agora, eu fiz na Danone a semana Ó, passada, que fiz na legal. Lion. Semana que vem eu vou fazer na PepsiCo, vou fazer no Iguatemi Alphaville. A gente vai Legal. fazer, eu fiz na Abbott, Veolia, Aramis. Sim, A gente tá com nossa. várias empresas grandes. Veolia. A Veolia tem aqui É, pertinho da minha casa. então, elas também estão com uma missão de ter mais mulheres na liderança, enfim. Ah, E aí eu fui na Veolia fazer, enfim, a Danone é uma empresa gigantesca, sim. e aí eu olhei e falei assim: será que eu imagino que eu vou ter uma empresa desse tamanho? Sabe, a gente começa a sonhar. E aí eu falei: o que eu imagino? Que empresa que eu imagino? E aí a gente se Sim, permite. E como é difícil, porque é aquilo que você falou, o que eu quero no meu sonho, e se eu imaginasse que eu pudesse ter tudo, vamos dizer, no sonho tudo é possível. E aí a gente não sabe que sonho a gente tem. A gente não sabe o que a exatamente. gente quer. Porque a gente não se permite. A gente não se autoriza porque a gente já invalida falando: não vai dar. É Não vai verdade. dar conta. Eu não vou conseguir. Eu não vou É isso conseguir. mesmo, é isso mesmo. A gente E, acha que gente, não a vai dar. gente não vai dar conta de tudo, de toda forma. Essa já é uma premissa. Sim. Já sai da premissa. Eu não dou conta de tudo. Não dou. Nunca dei, nunca vou É. dar. É Mas a a gente coragem de ser precisa. imperfeita, né? Exato, exato. Mas a gente tem que poder sonhar. A gente tem que sonhar. A Tem que gente tem que sonhar sonhar. e tem que dar os passos para a coisa acontecer, né? Porque a gente fica muito bloqueado no medo. O medo paralisa.
A verdade é essa. Paralisa. Quando a gente vem com todas as nossas crenças limitantes, dizendo que aquilo não vai dar certo ou que vai ser muito desgastante, porque eu tinha uma crença muito arraigada que era que empreender dá muito trabalho e é muito arriscado. É capaz de não ganhar dinheiro com isso. Então, assim, isso amarrava meu pé, igual aquela bola de Total. frigideiro, né? Tipo, como é que eu vou empreender? Eu vou ficar aqui trabalhando e tal, para ter um resultado lá na frente. Aí eu pensava, mas o que que eu quero fazer? É muito difícil. Era anotando, caderninho para um lado, caderninho para o outro, tá? E aí, inicialmente, muitos você vai. Eu ia na minha mesmo. zona de conforto. Não, eu sou advogada, então eu vou ficar nisso, eu quero um trabalho, sei lá o quê. Mas o não que estava dentro de mim era tão gigantesco que eu não acreditava que aquilo pudesse se materializar, sabe? Então eu tinha aquela outra crença de tipo, mães de 3 filhos, ninguém vai contratar. E isso me arrastou, né, pro buraco durante o tempo. Eu falei, não vou conseguir, ninguém vai querer contratar uma mãe de 3 filhos. Eu falei, não, eu posso realmente ser contratada, mas é isso que eu quero. E aí foi aí que eu comecei o processo. Falei, eu quero voltar a ser advogada, ficar enfiada dentro da empresa o dia inteiro, sei lá o quê, viajando no canto com os meus filhos. Não, eu acho que eu não quero isso. E aí que nasceu Geração de Amor. Mas olha, Sim. É doloroso esse processo, né, Camila? Mudar completamente Super. a nossa rota dói demais, porque é isso que você falou. Muita gente nem sabe o que a gente é, né? Na minha família, então o pessoal mais velho, minha avó volta e meia vira para mim e fala: Minha filha, você já tá ganhando muito dinheiro como youtuber. Eu não sou youtuber. Eu não tenho Mas nada poderia de ser, né? Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre educação, maternidade, mas eu não sou youtuber, eu não ganho um centavo com os meus vídeos do YouTube. Assim, eu percebo que na minha família ainda tem aquela coisa, eu não sei o que ela é advogada, mas agora ela fala de educação, escreve umas coisas lá, enfim, as pessoas não sabem realmente. Né? Você pode também falar o nome que você quiser. Exato, né? exatamente. Mas assim, é importante que as pessoas te coloquem no mercado como ela é isso, ela é consultora disso, ela trabalha com isso. Por isso que eu acho que é importante a gente ter no nosso feed do Instagram bem definido o que eu faço, né? Porque senão as pessoas ficam, você está aqui mandando mensagens para o universo. Não é só isso. Mensagens sobre maternidade, educação, não. A gente tem um propósito aí, né? E o meu propósito chegou um momento que eu falei, não, eu quero poder ajudar as pessoas, poder tocar o coração das pessoas para a gente poder oferecer uma educação diferenciada para os nossos filhos, sem as feridas que a gente teve na nossa infância, né? Sem carregar isso para frente. E os nossos filhos não estarem presos nessas crenças que amarram a gente até hoje. De todo sentido, crenças familiares, crenças profissionais, crença do que for. Meu filho, você pode ser o que você quiser. Meu filho outro dia falou uma coisa, A gente não. aceita. Exato, porque tem muita. A gente está sempre emitindo julgamento. Não tem jeito, né? Sim. Julgamento em cima dos nossos filhos é o tempo inteiro. E meu filho virou para mim e falou assim, porque ele. Às vezes no YouTube ele vê uns adultos que são colecionadores de Hot Wheels. E são YouTubers, né? Eu quero ser colecionador de Hot Wheels, eu quero ter um canal. Falei, ótimo, meu filho, você pode ser o que você quiser, sabe? A gente não E pode... é verdade, porque a gente não sabe o que vai ser. A gente não precisa, a gente tem que dar asas. Dar asas para a imaginação da criança e não podar já logo no início, né? Porque você poda, você diz, isso não dá dinheiro, e sei lá o quê, e de repente o cara vai ser uma estrela. A gente não sabe, tem que deixar a criança sonhar, né? E eu acho que na nossa geração a gente foi muito podado nesse sentido, porque profissão era médico, advogado, jornalista, psicólogo, professor, sei lá o quê, engenheiro, e ficava nisso. Isso é profissão. Fora disso, eu não sei o que é. Né? E aí chegou um momento que, claro, na hora de eu definir o que eu sou, eu me perco. Não, peraí, o que eu sou? Né? E você se sente muito sem identidade. Né? Eu lembro que quando a perda da identidade, eu acho que a maior dor que a maternidade, quando você decide sair do mercado, é o que traz, sabe? Porque se você fica no mercado, eu senti culpa. Mas depois estabilizou aquilo porque eu consegui condições compatíveis com a maternidade. A questão é que essas condições não me permitiam crescer dentro do meu trabalho, dentro da minha área, né? Tinham outras advogadas que cresciam porque não tinham filhos e que se disponibilizavam a ficar uma semana fora de casa. Não era o meu caso, eu não queria isso para mim. Eu falava, eu posso ser uma excelente profissional sem ter que ficar uma semana sem ver minha família. Eu acho que não tem necessidade. Trabalho de consultoria, você pode fazer teletrabalho tranquilamente. Sim. E não adianta, as empresas não entendem isso, sabe? Eu falei, não é possível, vocês falam tanto de tecnologia da informação e tem que trabalhar aqui, grudado no presente, Não tem nenhum sentido isso. E eu lembro também que enquanto eu lembro que quando eu engravidei do terceiro filho, veio mais julgamento, obviamente, né? E assim, você vai voltar a trabalhar quando?
Você tem que estar trabalhando. Você não pode depender do seu marido. Quando é que isso vai acontecer? E era muita pressão. Porque eu me sentia culpada por querer estar com os meus filhos, né? Eu falava, gente, como é que pode? Eu não consigo desfrutar da maternidade plenamente porque tem pressão de tudo que é lado. Menos meu marido, não tinha, não. Ele é que falava, Daniela, Ainda foca bem, né? nisso. Foca nisso, sabe? Às vezes, para estar num trabalho que vai te tirar o dia inteiro para ganhar um salário, você vai ter que pagar uma pessoa para estar com seus filhos, não tem sentido. Pelo menos você está em casa, está curtindo eles e está educando eles. E sem dúvida, foram os meus filhos, foram as experiências com os meus filhos que me trouxeram até a Geração de Amor. Eu escrevo baseado nas experiências que eu tenho todos os dias em casa. Eu também. Então, assim, eu acho que nutre a gente de muito material, né? E a gente está podendo agregar valor aí para o mundo, né? Para as mães que nos seguem. Diária, na verdade, a gente tem a oportunidade para os nossos filhos de crescer todos os dias. A gente pode aceitar esse caminho e perceber que a gente mudou e que a gente pode receber esse convite como uma oportunidade de crescimento, de a gente olhar para dentro, olhar o que não tá bom e sonhar junto com eles também. Porque assim, eu acho que antes eu não tinha também, antes de ser mãe, tava no piloto automático e tanto faz, tanto fez. E agora eu voltei a sonhar depois de mãe. Então, eu acho que assim, eles me impulsionaram a ponto de falar, não, eu quero esse propósito que a gente está falando. Às vezes a gente fica achando que é uma coisa tão sublime que não dá pra gente escrever no papel. Inalcançável. Mas é algo que é o seu porquê. É a coisa assim, eu acordo todo dia de manhã e eu quero que o Filhos do Currículo tenha certo porque é uma coisa simples e pode ser o seu trabalho. Ninguém tá aqui falando que precisa todo mundo abrir mão do trabalho. E pelo contrário, né? Não é isso. A gente tem que se fortalecer para onde a gente está também. Não é para fazer uma revolução, todas as mulheres abandonarem todos os seus postos e a gente... Até seria interessante fazer uma pausa todos os dias, no Dia da Mãe, por exemplo, a gente podia ter sugerido isso. Todo mundo faz uma pausa e ninguém faz nada. E a gente, tipo, fica um dia sem se mexer e vê o que acontece com o mundo. Eu tenho certeza que o mundo ia ter que parar, entendeu? Eu ouvi isso também de uma frase de uma dessas da Dani Junco, que ela tem a Bitumami, de aceleradora de mães. Ela fala, eu já falei, se as mulheres aqui no mercado de trabalho um dia, ou na vida, ou em casa, a gente fizer uma greve, e aí fizer o Dia das Mães como greve, aí alguém ia perceber o nosso trabalho também. O valor que tem. Mas acho que a gente não está sugerindo que a gente pare tudo, mas que a gente se fortaleça, né? E que a gente se ajude, que a gente busque também esses recursos. E parar de falar coisas que a gente importa na nossa vida, essas crenças, né, Dani? Que elas só se reforçam. E exatamente, só se reforçam. Uma para outra. E a gente reforça para os nossos filhos e a gente vai perpetuando isso. É impressionante. Só que é só a gente parar de falar. É verdade, porque a maior parte do nosso discurso está imbuído de crenças, né? Cada coisa que eu abro a boca para falar, eu falo, nossa, isso é uma crença. O filho, olha, não acredita nisso. Isso é uma crença limitante. Eu pensava assim, e não precisa, não tem nada disso. Existem infinitas possibilidades no universo, tá? Esquece isso que eu falei. Porque se a gente parar para pensar, a gente está reproduzindo o que foi ensinado, foi passado pra gente, né? O poder do discurso materno é esse. Isso, é assim, a vida é essa, sabe? A gente absorveu que a vida é assim. E muitas vezes essa noção de vida pode ser muito limitante, né? E muito desgraçada. Não tem por que ser assim. A gente vai fazendo essas interpretações do que os nossos pais pensam da gente, do que a gente tem que dar de devolutiva para eles. E aí também, assim, o que eu percebi ao me tornar mãe, essa ruptura também com os nossos pais, de uma forma gentil, ela é muito importante. A gente cortar o nosso cordão também, pra gente poder não querer buscar a aprovação deles o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, assim, tudo isso é um processo realmente da maternidade, que os filhos nos trazem. Eu falei, outro dia eu escrevi um post sobre isso, falando que uma das coisas que mais eu senti de mudança foi eu ter me tornado adulta. E para eu me tornar adulta, eu tive que me despedir da minha criança. Né? Eu tive que cuidar dela. Assim, porque... Tem que curar, curar a criança. Total. Exatamente. E essa questão do vínculo com os pais, porque a gente cresce, a maioria de nós, né? A gente cresceu buscando o amor dos nossos pais, e esse amor era dado quando a gente atendia as expectativas deles, né? As necessidades deles. Então a gente se desconectou muito de quem a gente era. E aí, quando fazem essa pergunta, o que você quer? Você não tem essa clareza porque você não sabe quem você é. Você não sabe do que você gosta.
acho que uma primeira pergunta de coach faz isso, você fica assim, ai, que difícil, não sei o que que eu quero, sabe? Eu tô nessa O minha que zona de você é conforto. boa? O que você é Exato, no que eu boa? sou boa, qual é o meu sonho, qual é o meu propósito, o que que eu quero botar de diferente no mundo, sabe? Você não sabe responder. E essa Não. desconexão vem lá de trás, tá, gente? Eu falo Uhum. muito dessa questão Não, da... e Fala. na verdade a identidade eu acho que ela muda na profissional, mas é porque eu acho que ela muda independente do aspecto profissional. Eu Sim, tive, a sim. primeira sensação que eu tive foi saudades de mim. Eu escrevi um Hum, texto, eu tenho até um outro documento que eu fiz como fosse um e-book que fala sobre saudades de mim. Foi a primeira sensação que eu tive. Eu falei, gente, eu estou com muitas saudades de quem eu era, de sim, quem eu fui, de quem eu sou, porque eu não sei mais quem eu sou. Aí a gente não se exatamente. identifica no novo corpo, a gente não se identifica com as roupas, a gente não se identifica com os nossos gostos, a gente não Isso da sabe roupa, eu comecei a usar nada. tênis, que era uma coisa que eu detestava, calça jeans. É. Eu, desde novinha, vestia aquela roupa sempre de advogadinha, sabe? Aquela coisa toda. Eu ia Uhum. pro cinema com 16 anos, vestida de advogada. Falei, tira Que essa maravilhoso. máscara, sabe? Quem é você? Você não é essa roupa. E eu uso tênis hoje em dia para sair com os meus filhos, é muito mais prático. Eu sou Daniela, pode ser criança. É isso. Isso que você está falando é essa cortar esse vínculo e assumir quem a gente é, aceitar quem a gente é, né? Eu acho que é a Aceitar. grande mudança, a E virada de aceitar chave que é a essa. gente é errar, que a gente erra, que a gente é imperfeita, que a gente não é a mãe que a gente idealizou, que a gente não Exato. é a outra mãe da vizinha, que a gente não é a mãe do Instagram, que a gente não Exatamente. é a mãe. A gente não é essa mãe. Não é, não A é, não gente é. é a mãe que nós somos e que a gente É pode o melhor sim que a gente todos pode os ser. dias melhorar. Né? Porque também não adianta a gente fazer esse discurso, eu me aceito como eu sou, então eu não Claro, faço nada por e não isso. aprender nada com Não, os erros, né? Claro. eu aceito quem eu sou, mas eu sei que eu posso melhorar em várias coisas. Exatamente. E cada Melhorar não erro é ser ser uma oportunidade de perfeita. crescimento. Claro, claro. Melhorar não é ser perfeita, mas senão a gente fica aquela coisa, eu me aceito, então, tipo, eu sou uma mãe horrorosa e eu me aceito. E eu me Não. aceito. Eu, Não, não dá para ficar eu já parado dei, nisso. exatamente, sabe? Eu já fiz coisas que eu não queria ter feito como mãe e que aí eu percebi que eu queria fazer diferente. Exato. Então, dá pra gente mudar sempre. Isso que é o bonito também, a gente saber que a gente sempre pode mudar. Claro, Sempre, claro. todos os Hoje, dias. o meu texto de hoje foi sobre auto-perdão e eu falo justamente disso, né? A questão é, sim, a gente tem que aprender a se perdoar, mas não adianta a gente ficar errando e não aprender com isso, porque se eu erro sempre a mesma coisa, alguma coisa tá errada, né? Eu não tô É, querendo total. aprender, eu não tô querendo crescer. Eu tenho que. Não é porque, ai, bati uma vez, bati duas vezes, bati três vezes, eu me aceito, eu sou assim, sou uma Não, mãe violenta, sem paciência. Não, não é isso. Né? não, A não gente é tem que isso. ter consciência disso. E não, peraí, eu quero continuar fazendo isso? Não, não quero. Então eu vou mudar isso. Eu vou fazer de tudo para buscar recursos para eu mudar. Cara, vai cortar a Perfeito. nossa live, já tem quase uma Vai hora. lá. Ai, maravilhoso. Amei! Eu Amei, adorei. também, Acho que a live Dani. Acho foi que a gente maravilhosa. As pode. pessoas estão escrevendo aí. O pessoal se identificou muito. Era essa a minha. Era o que Eu eu nem queria. vi. Eu nem Pessoal, tô consigo lá, ver o meu me prazer. identifico, é isso que a gente quer trazer, sabe? Porque esse tipo de luta interna, todas nós estamos passando por elas, né? Não é uma coisa só de você que está em casa, Não. com seu filho sofrendo. Todas nós passamos por isso, todas. E eu passo Não todos é os uma dias, a dor. Camila também. É uma Gente, eu dor não nossa. consigo ler nada aqui porque o meu celular acho que travou, então eu vou ler. Não sei. Se Eu não sou boa ficar. desse Teve assunto. muita gente É? perguntando do livro, eu escrevi de novo, e aí, enfim, já acho que já Tá conseguiram ver. bom, gente. Também eu tô Gente, no Ser para muito Educar. obrigada. Obrigada, Camila. Adorei. Obrigada Adorei a o seu você, projeto. Depois eu Dani. vou Vamos querer marcar conversar mais mais. com você. Tá bom. Um beijo, Um gente. beijo, Tchau. gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, tchau para todas. Tchau. Obrigada, obrigada.